consegue ser um gigante quando está de frente com os nossos medos mais íntimos. Tem todo esse poder de soltar de nossas gargantas o grito mais alto. A lembrança do que é ameaçador parece um fantasma nos perseguindo. Essa força nos paralisa, nos faz sentir impotentes e até mesmo desistir dos nossos objetivos. Avião, medo de altura, falar em público, claustrofobia e até medo de dirigir. Aquela sensação de tensão não sai da nossa cabeça e começa a se transformar num sentimento doentio. Quanto mais o tempo passa, maior o medo de sentir medo. Eu tenho medo de avião. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo de altura. De avião. Muito medo de avião, muito mesmo. Não ando de avião de jeito nenhum. Eu tenho medo de barata. Tenho pânico de lagartixa. Tenho medo de ladrão, tenho medo de agressão, tenho medo do mundo que está péssimo, tenho medo de muita coisa. Tenho medo de aglomeração, um excesso de pessoas no mesmo lugar, um lugar restrito, fechado. Eu tenho medo de altura. Hoje, o Vida ao Vivo está falando sobre o medo e como esse sentimento é capaz de dominar a nossa razão. Quando isso acontece, perdemos o foco da nossa própria liberdade e entramos no mundo de silêncio e limitações. O primeiro passo para superar esse bloqueio é muito simples. É preciso compreender que todos nós temos medo e que esse sentimento pode até ser considerado bom quando nos protege do perigo. Ao contrário do que muita gente pensa, sentir medo faz bem. Graças a essa sensação, somos capazes de nos afastar de situações de perigo. É importante explicar que não nascemos com esse sentimento. Medo é um comportamento aprendido. Então pode ser uma bomba ou então pode ser uma explosão que eu tenha que me preparar para sair correndo. Então esses são medos inatos que nós temos que protegem a nossa vida. Então o medo é necessário para a sobrevivência da espécie. A questão é, quem domina quem? Para alguns pode até não significar nada, mas para outros pode ser um objeto extremamente ameaçador. Dona Aparecida tem tanto medo de ratos que até prefere pecar por exagero. Toda semana faz o mesmo ritual. Coloca veneno nos cantos da casa para evitar o possível aparecimento de roedores. Todos os dias eu coloco veneno nos cantinhos da minha casa, tá? Por quê? Porque eu tenho muito medo de rato. Então, eu tenho que prevenir, né, para não ter rato dentro da minha casa. Porque geralmente vem da rua às vezes e entra, como já teve fatos que entrou dentro da minha casa, esse rato. E foi um desespero, porque não era um ratinho pequeno, era um ratazão. E ele começou a andar dentro da casa, então eu fiquei com muito medo. Para Dona Aparecida, o rato é um símbolo tão ameaçador que ela não consegue manter a calma. A dona de casa lembra dos momentos de tensão diante do seu maior medo. Dá medo, dá tremedeira nas pernas, dá calafrio. E naquele momento eu achei até que a minha pressão ia subir. Olha, mas eu dei uma paulada nele, filha. A tremedeira, às vezes você perde até a força para tentar matar o bicho. E é o medo de saber que ele pode ficar dentro da sua casa. De você estar numa sala e de repente ele está andando na sala. Esse medo é pavoroso, é horrível. Espero que ninguém passe por isso que eu passei. É horrível. A história de Dona Aparecida pode até parecer engraçada, mas quem enfrenta esse problema sofre sérios transtornos diante da situação de desequilíbrio emocional. Quando o medo é exagerado e prejudica a atividade simples do dia a dia,
passa a ser considerado uma fobia. O medo vai ser considerado uma doença a partir do momento que ele começar a comprometer as atividades de vida diária da pessoa. O medo ele vai se transformar em fobia, no caso, quando ele começa a comprometer as atividades. Diante da situação temida, a pessoa não consegue mais emitir os comportamentos, fazer as coisas que ela está acostumada a fazer. Então, a fobia ou o comprometimento maior do medo enquanto doença, ele vai aparecer quando ele for influenciar o comportamento da pessoa. Todo mundo tem algum tipo de medo que, dependendo da intensidade, pode até se tornar uma fobia. Atualmente, são realizadas várias pesquisas sobre as fobias. A ciência já identificou esse tipo de medo exagerado nas mais diversas situações. Alguns exemplos: aviofobia, medo de viajar de avião; claustrofobia, medo de lugares fechados como elevadores, túneis e ambientes pouco ventilados; glossofobia, medo de falar em público; ipsiofobia, medo de altura; amaxofobia, medo de andar de carro. Então existe hoje em dia um maior número de claustrofobia, as pessoas têm um pouco mais de medo de estar em lugares fechados, as pessoas começam a ter a agorafobia, que é o medo de estar em locais de muita aglomeração. As fobias são diferentes do transtorno do pânico. O transtorno do pânico é um tipo de transtorno ansioso. As fobias, a fobia social, claustrofobia, hidrofobia, são também transtornos de ansiedade, mas são outro tipo de transtorno psiquiátrico, transtorno psicológico. Não está tudo englobado. O que as pessoas às vezes fazem confusão, muitas vezes, dizendo que tem pânico de lagartixa, tem pânico de dirigir, é em função da sensação. Por quê? Porque as reações fisiológicas são extremamente semelhantes. A sudorese, a visão turva, que acomete a pessoa que tem fobia diante do objeto temido, é muito semelhante à pessoa que tem um transtorno do pânico, que também tem os sintomas muito semelhantes. Taquicardia, visão turva, sensação de náusea, sensação de tontura. Então, como os sintomas são parecidos, as pessoas muitas vezes confundem, mas as doenças, né, a patologia ela é diferente. E a seguir, medo e fobia, sentimentos que podem provocar vários tipos de limitações. Você vai saber como encarar a sensação de impotência diante dos seus maiores monstros. Nós voltamos já já. Eu pego na pessoa e falo: para que vai bater. Isso, eu grito e eu falo pra pessoa: para que vai bater. Entendeu? Eu fico em pânico e deixo a pessoa também que está dirigindo em pânico. Olha, eu acho que o meu problema é saber que tem alguém me vendo, me olhando. A vida moderna requer um comportamento ligado ao sucesso, ao poder e à autoafirmação. Falar em medo é simplesmente inaceitável quando o mundo está se tornando cada vez mais individualista e competitivo. Muitas vezes, as pessoas que têm algum tipo de limitação sofrem preconceito social e enfrentam dificuldades para aceitar que precisam de ajuda de um profissional especializado. A maxofobia é um medo que prejudica a vida pessoal e profissional de Meire. Ela sente pavor quando o assunto é direção. Pavor. Entendeu? Pavor, medo, tudo que você imaginar. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, menos assim de dirigir. Essa é a sensação que ela enfrenta quando precisa dirigir um carro. Um tipo de medo que paralisa, que faz sentir impotente. Uma verdadeira fobia diante da possibilidade de dirigir. Meire simplesmente não consegue. Dá a impressão que eu não vou conseguir respirar. Parece que vai me tampando, a dor no estômago. Tanto que eu não comi nada para me tentar sair, mas eu não consigo. Aos 50 anos, tirar a carteira de habilitação parece ser um sonho impossível. Meire leva uma vida independente. Trabalha muito, tem clientes em vários pontos da cidade. O carro facilitaria tudo, mas o medo de dirigir é maior do que a coragem de enfrentar a situação. Às vezes o horário não dá para você estar assim, vamos supor, demonstração. Às vezes você tem que estar em vários lugares e o tempo é curto, e de ônibus não dá. Além do medo de dirigir, você tem dificuldade de confiar em outro motorista?
Tenho. Se eu não conhecer a pessoa aqui, assim, muito, eu não pego carona. Dá a impressão que quando você está assim no trânsito, na avenida ou na rua, e vai chegando o farol, a pessoa não vai conseguir parar. E aí eu acabo atrapalhando a pessoa se eu estiver no banco da frente. Então eu pego na pessoa e falo, para que vai bater. Isso, eu grito e eu falo para a pessoa, para que vai bater. Entendeu? Eu fico em pânico e deixo a pessoa também que está dirigindo em pânico. Posso ter medo de dirigir. Por quê? Porque eu posso sofrer um acidente, eu posso atropelar uma pessoa, alguma coisa pode acontecer. Esse medo, muitas vezes, me leva a ser uma motorista cuidadosa. Eu vou dirigir de uma forma cautelosa, eu vou fazer as coisas de uma forma bastante atenciosa, respeitando o pedestre, respeitando os sinais, o semáforo. Eu tenho medo de dirigir, porém eu dirijo com naturalidade. Algumas pessoas dirigem totalmente sem medo, mas existe aquela pessoa que dirige com medo. A pessoa que tem fobia de dirigir, ela não entra dentro do carro. Então a fobia, ela é totalmente impeditiva. Ana Letícia não tem problemas com o microfone. Entre as paredes do estúdio se sente protegida e pode trabalhar como locutora tranquilamente. Será que o rock nacional ainda é forte como na década de 80 e 90? Bosque Municipal apresenta deficiência quanto ao número de lixeiras disponíveis. Patrulhamento durante a noite na represa municipal de Rio Preto reforça a segurança do local. Olha, eu acho que o meu problema é saber que tem alguém me vendo, me olhando. Porque no estúdio da rádio eu estou sentada ali com o comunicador. Eu atribuo o fato de me soltar um pouco mais na rádio a duas coisas. Uma é o comunicador, que é o seu Rocha Neto, com quem eu trabalho. Ele está há muito tempo no rádio, então ele sabe muito disso e ele me passa uma segurança muito grande, então eu consigo me soltar. E outra, para mim é como se fosse só eu e ele, não tem ninguém me vendo, então eu não tenho a dimensão do tanto de gente que está me ouvindo, mas sabendo que não tem ninguém vendo é outra coisa, aí eu me solto. Só que o talento dessa locutora simplesmente desaparece quando ela precisa encarar a plateia. Com o medo de falar em público, as palavras desaparecem. Ana Letícia, acostumada a se comunicar com milhares de pessoas pelo rádio, tem fobia de auditório. A gente começa a suar, tremer as mãos, né? As mãos congeladas, dá muita tremedeira e começa a gaguejar. Porque eu não sei, eu vou falar e parece que tem alguma coisa que trava a minha fala, entendeu? Aí devagarzinho eu vou falando, vou me soltando, mas no começo é difícil. E você sabe que você tem essa capacidade para falar, mas aí chega lá na hora e trava. Chega lá na hora e trava, com aquele monte de gente me olhando, eu não consigo. E você já foi prejudicada por uma situação dessa? Ah, eu já cheguei a ter atrito assim com o professor, de falar, não, eu não quero fazer, mas você tem que fazer, você precisa fazer porque é a sua nota. Aí eu tinha que ir lá e fazer, mas inclusive eu sou formada em História, só que eu até hoje não trabalhei com isso, não dou aula por causa disso, porque eu acho que eu não consigo. Você não conseguiria lecionar? Não conseguiria. Então é um empecilho muito grande para sua carreira. Com certeza. A fobia social, muitas vezes a pessoa passou por alguma situação onde ela sofreu todos aqueles sintomas que ela tem medo de sentir novamente. Muitas vezes ela gaguejou, ela teve insegurança, ela se sentiu totalmente insegura ou incerta daquilo que ela estava dizendo. Algumas vezes na adolescência ela sofreu algum tipo de bullying, ela sofreu algum tipo de gozação e aquilo foi um sofrimento muito grande, geralmente relacionado à impotência. Ela não conseguiu se sair daquela situação e essa pessoa realmente adquiriu aquela fobia de estar em público, de fazer qualquer coisa onde estejam pessoas diante dela, para que ela pudesse interagir com essas pessoas. E essa fobia social foi desencadeada diante de uma situação preliminar, onde a pessoa se sentiu de fato muito mal.
um sofrimento, uma angústia, um sofrimento emocional muito grande. E essa pessoa não conseguiu se desvincular. Quando ela estiver diante de uma situação que ela possa sentir novamente esse mal-estar, ela vai ter realmente um comportamento evitativo. Ela não se vê capaz de emitir esse comportamento, de enfrentar aquela situação social. E você vai ver no próximo bloco a história de um homem tímido que encarou o medo de falar em público e agora é um palestrante para plateias de centenas de pessoas. Os detalhes depois do intervalo. Até já! Eu já fui tímido, por incrível que pareça. Hoje eu trabalho na área de comunicação, como jornalista, professor, palestrante, mas eu já fui tímido, eu já tive medo de falar para mais pessoas. Falava mais no núcleo que eu convivia. E aos poucos eu fui percebendo que eu tinha que dar a cara a tapa, que eu tinha que dar o primeiro passo, que eu tinha que me experimentar falando para as pessoas, saber como é que era o feedback das pessoas. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que o medo ele vai sumindo, a gente domina, né? Deixa ele um pouco mais dominado. Podemos dizer que o contrário do medo é a coragem e que a superação acontece quando recuperamos a capacidade de sonhar. Quem já passou por esse processo, agora encoraja quem enfrenta dificuldades. Veja agora o depoimento de um homem que era tímido e que se transformou em um dos palestrantes mais atuantes do estado. Fabiano Ferreira é um exemplo de superação. O jornalista que hoje faz palestras de motivação para centenas de pessoas em todo o estado reconhece que no início a timidez atrapalhava. Olha, o medo, ele é algo natural. Em certa medida ele é até importante porque ele nos impulsiona a aprender, a nos preparar mais. O que a gente tem que saber separar é o limite, né? Até onde a gente pode deixar com que o medo tome conta para não nos paralisar. Então, para mim, eu já fui tímido, por incrível que pareça. Hoje eu trabalho na área de comunicação, como jornalista, professor, palestrante, mas eu já fui tímido, já tive medo de falar para mais pessoas. Falava mais no núcleo que eu convivia. E aos poucos eu fui percebendo que eu tinha que dar a cara a tapa, que eu tinha que dar o primeiro passo, que eu tinha que me experimentar falando para as pessoas, saber como é que era o feedback das pessoas. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que o medo ele vai sumindo, a gente domina, né? Deixa ele um pouco mais dominado. E o lance está em perceber. Tem pessoas que não percebem que elas ficam paralisadas. Elas acabam não conseguindo realizar algumas coisas. Por quê? Porque ficam só no nível do medo. O medo, na verdade, ele acontece porque a gente quer que as coisas saiam muito corretas. A gente quer que tudo saia perfeito, tudo saia como a gente planejou. Só que, se não der o primeiro passo, se não se colocar à prova, principalmente falando com as outras pessoas, a gente não consegue vencer essa barreira. Vencer o medo só foi possível com o tempo, com a insistência em enfrentar situações ameaçadoras. Fabiano não conseguiu passar pelas dificuldades de uma vez só. Muitas vezes ficou tenso, ansioso. Foi esse exercício que fortaleceu a mudança de comportamento. Aos poucos, a insegurança deu lugar à coragem. Uma transformação possível para todos que sentem algum tipo de medo exagerado. Fabiano diz que vencer uma fobia é um grande passo para alcançar os sonhos que um dia foram esquecidos por causa do medo. Então o medo ele é algo que ele tem que ser superado. A vida inteira ele vai aparecer de algum modo, em alguma relação nossa, em alguma fase da vida. A gente vai sentir aquele frio na barriga, mas ele pode ser um combustível. Quem consegue transformar o medo em uma mola propulsora consegue sim ir adiante. Olha, superar o medo tem a ver com fé. Quando eu falo de fé, eu não falo exatamente da fé religiosa, que cada um tem a sua fé. Mas se você tem fé, você não tem medo. Eu sempre digo o seguinte para as pessoas: pensem no principal problema da sua vida no momento.
que de tão pior pode acontecer? O que de tão ruim pode acontecer? Quando as pessoas se fazem essas perguntas, elas percebem o quê? Que não vai acontecer nada de tão ruim. Elas podem estar com um problema grande, mas que elas conseguem resolver. Só que se ficarem no nível do medo, acabam distanciando, acabam aumentando o problema. Então, se você tem fé, você acredita. Se você acredita, você não tem medo, você segue adiante. Nós não sabemos se a pessoa consegue se livrar totalmente dessa situação ou se a pessoa adquire comportamentos de enfrentamento tão adequados que ela enfrenta aquela situação de uma forma bastante natural. Nós temos pessoas que inclusive tinham fobia social e que hoje são capazes de dar aula, que são capazes de fazer novas amizades, né? Mas que não conseguiam simplesmente chegar numa sala de espera e responder a uma pergunta de uma pessoa estranha. Ou que tinham medo de falar ao telefone, às vezes de preencher um cheque, né? Então, pessoas com fobia social, elas podem ter um comprometimento muito grande. É claro que quanto mais intenso e quanto mais antigo é o problema, a pessoa vai ter durante mais tempo que fazer um tratamento, ou seja, o tratamento vai ser um pouco mais longo, vai ser um pouco mais difícil a pessoa conseguir se livrar desse transtorno, dessa doença. A cura propriamente dita é uma palavra um pouco mais extensa. O que eu observo muito no consultório é que a pessoa aprende a lidar de uma maneira muito natural com aquela situação em que ela apresentava um medo ou que ela tinha fobia. Algumas pessoas que sofreram o processo de psicoterapia, que passaram pelo processo de psicoterapia, que puderam sentir essa sensação de liberdade, de poder voltar a andar pelas ruas com naturalidade, de sentirem a sensação de felicidade, que é alguma coisa muito prazerosa, alguma coisa muito satisfatória. Então, através realmente do tratamento psicoterápico, muitas vezes com o auxílio de um tratamento médico adequado, essa pessoa volta a se sentir com liberdade, ela pode começar a conviver novamente com pessoas, frequentar novos lugares, sentindo-se bem, sentindo-se adequada, enfrentando aquela situação de uma forma positiva, de uma forma prazerosa. Mais uma semana com vocês, pensando, falando sobre assuntos da vida diária. O Vida ao Vivo quer a sua sugestão. Mande o seu e-mail para vidaalvivo@terra.com.br ou pelo Facebook Vida ao Vivo. O Vida ao Vivo fica por aqui. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima semana. Eu acho que é importante que essas pessoas realmente procurem ajuda. Eu acho que todas as pessoas que têm medo, elas devem realmente procurar uma ajuda adequada, devem procurar os profissionais especializados para trabalhar com os medos, para trabalhar com as questões relacionadas ao comportamento humano. Todas as abordagens de psicoterapia são válidas, todas elas trabalham as questões do medo, as questões de fobia, e a pessoa que está tendo um medo não tenha também o medo de enfrentar o tratamento. O tratamento é um tratamento muito adequado, é um tratamento lento, um tratamento que a pessoa não vai se encarar o medo de uma maneira assim, como uma inundação, entrando na situação sem nenhum cuidado. Essa pessoa ela vai fazer um tratamento onde ela vai conseguir enfrentar os seus medos pouco a pouco, dia a dia,
todo psicoterapeuta vai respeitar os limites da pessoa para que essa pessoa possa começar o seu processo de cura, o seu processo de enfrentamento. E principalmente, se o medo é aprendido, também vai ser aprendida a maneira de lidar com esse medo.